Bom, olá senhores. Nesse segundo vídeo eu vou demonstrar como se faz a navegação e os pousos numa área muito importante em São Paulo, que é o helicontrol. Lembrando que o helicontrol está localizado, como eu tinha ensinado no outro vídeo, no interior do Rodoanel, próximo ao centro de São Paulo. O centro do helicontrol é o aeroporto de Congonhas, tá? Lembrando que, se o meu destino é o aeroporto de Congonhas, o ideal é vir por fora da área do helicontrol, pelas suas laterais, sempre pelo través Eco ou pelo través Whisky, tá? Se o seu destino é algum prédio, algum elevado no helicontrol, então você deverá estabelecer o contato antes de ingressar à área, o ideal meia milha antes, na frequência 11835, tá? Eu vou abrir então a carta aqui do helicontrol e mostrar exatamente como ele é dividido. Aqui a região central, tá, do helicontrol, onde está escrito aqui Pinheiros, a gente chama de C. Então, se o destino é Central meia dúzia, Central 5, Central 4, Central 3, Central 2 ou Central 1. Quando você estabelecer o contato com o helicontrol, você vai dizer o teu prefixo, a tua procedência e o teu destino, qual é o quadrante, tá? Lembrando que apenas isso, eu não preciso citar o tipo da aeronave, não preciso citar autonomia, nem muito menos POB, apenas isso, procedência e o destino, dando o quadrante que ele está localizado. Como eu disse, então, no meio é o central. Então, um exemplo é papá, alfa, alfa, ingressando pelo alfa meia, que é essa região aqui. Procede Serra Delta, Juliette Delta, com destino central 3, Serra Índia, Kilo Fox, tá? E aí vai manter o corredor pertinente Pinheiros. Para ajudar a ficar mais fácil entender porque é alfa, central e bravo, lembre-se, o alfa fica na região do Morumbi, onde nós temos lá a classe A, tá? Então, é lembrar que no Morumbi, classe A, então são os alfas. E o bravo é na região próxima à Paulista. Os pontos de entrada do helicontrol são sempre através do Cebolão, vai ingressar o Rio Pinheiros, e aí eu tenho a Ponte do Jaguaré. No Cebolão, já pode estabelecer o contato com o helicontrol, dizendo que vai ingressar no alfa meia, com destino, seja lá, Central 2, Central 1, alfa 3. Percebam que logo após a Ponte do Jaguaré, há essa simbologia na carta. Significa o quê? Tenha em mente que pode ser que precise praticar uma espera. Por que espera? Porque o helicontrol, para quem não sabe, foi criado para ordenar os tráfegos que estão pousando em Congonhas com os helicópteros que utilizam demasiadamente essa área devido aos helipontos elevados. Então, a primeira área de ingresso seria pelo Cebolão, rota Pinheiros, ingressando pelo alfa meia e tendo seu destino, seja ele central ou alfa. Eu posso ingressar pelo Cebolão, pelo alfa meia para um destino na região Bravo? Não pode, tá? Não pode. Aqui, essa entrada é simplesmente para quem tem como destino áreas no central ou na área alfa, tá bom? Perfeito. Uma outra área de entrada nessa região pode ser também pelo próprio Morumbi, que eu citei antes. Veja que você pode chegar bem alto ali, tá? 3.600. Chegando em 3.600, você vai dizer para o controle que está ingressando pela área alfa 3, e aí eu tenho meu destino apenas no alfa. Não posso, pelo Morumbi, ingressar para as áreas centrais, tá? Apenas na região alfa. Então eu posso ingressar alfa 3, ter como destino alfa 2, ou alfa 1 ou próprio alfa 3. Se o meu destino é alfa 4, que está para trás, alfa 5, alfa meia,
A entrada tem que ser pelo Cebolão, tá bom? Aqui no fundo é apenas saída, tá bom? Washington Luiz. Se eu ingressar no Alfa 1, só se eu tiver o meu destino no próprio Alfa 1, tá? Áreas centrais eu não posso ingressar por essa região. Áreas centrais eu devo ingressar pelo Cebolão e Ponte do Jaguaré. Claro, eu também posso ingressar pelo outro lado com destino à área central, mas eu já vou explicar isso, tá? O importante é entender bem essa região. Com relação às rotas, é bem simples. Uma delas vai seguindo exatamente a vertical do Rio Pinheiros, e por isso se chama Pinheiros, e a outra rota estádio, estádio que passa em cima do estádio do São Paulo Futebol Clube, tá? Próximo também ao Palácio dos Bandeirantes e ao Hospital Albert Einstein. Se o teu destino é o aeroporto de Congonhas, não entre por essa área aqui, o Helicontrol. Você vai ter que desviar por essa rota oeste, tá? Então desvie por essa rota oeste para você ingressar exatamente no través de Congonhas, tá? Não entre pelo Helicontrol, porque dependendo do horário, pode ser que o controlador não autorize, tá bom? Agora vamos falar um pouco da área Bravo. A área Bravo, ela tem um hotspot aqui tremendo, que é próximo ao viaduto Antártica, tá? Ou mais conhecido como Allianz Parque. Tá aqui o Allianz Parque. Por que essa área? Porque aqui você divide o pessoal que está saindo do Campo de Marte, você divide com o pessoal que está vindo na Rota Marte e o pessoal que está abandonando ou ingressando no Helicontrol, tá? Porque aqui também pode ser abandonadas as aeronaves que estão evoluindo aqui na região da Paulista, tá bom? Lembrando que eu tenho essa rota Congonhas, tenho uma área de espera aqui próximo ao cemitério São Paulo, e o controlador vai pedir para você aguardar se alguma aeronave estiver ingressando aqui no parafinal de Congonhas, seja Central 6, Central 5 ou Central 4, tá? Após, você vai fazer a rota Congonhas, que a linha divisória dela, para quem não conhece, é bem a divisória ali dos Jardins. É onde você vai enxergar uma área mais de árvores e a área de prédios, tá bom? E ele vai até o Obelisco, que é exatamente aqui no Parque do Ibirapuera. Aqui existe também uma outra espera, muito utilizada, que é para quem entra através da Ana Rosa ou Paraíso. Tá? Embora a carta esteja especificado Ana Rosa, muita gente entra pelo Paraíso e o Helicontrol entende Paraíso. Para quem não conhece São Paulo, são duas estações do metrô, uma é bem próxima à outra aqui, tá? Então Ana Rosa e o Paraíso está mais ou menos nessa região. O Paraíso é fácil de identificar, que é aquela torre da Igreja Ortodoxa, que é feito de cobre, tá bom? Ou uma antena muito grande, que é da Unip, está até representado aqui. Ingressando pelo Paraíso, você tem direito de ingressar ou no Bravo ou no Central, tá? Então, ingressando aqui pela Paraíso, você pode ir no Bravo ou no Central. Mesma coisa. Controle helicópteros, Papatango Zulu Zulu Zulu, ingressa pelo Paraíso, procede Serra Delta Juliette Delta e o destino Central 2. Serra, Serra, Índia, Serra, tá? Se não tiver tráfego, ele pode te autorizar a ir direto. Se tiver tráfego, ele vai pedir para te fazer espera no Obelisco. O Obelisco é um monumento, você vai enxergar facilmente ali próximo ao Ibirapuera e você vai fazer a sua espera ali. As curvas, se a pista estiver sendo operada, a pista sul de Congonhas, sempre vai ser com curvas à esquerda, como está sinalizado aqui na carta. Tá bom? Fora isso, é uma área de abandono também, e onde muita gente abandona, porque a maioria dos helicópteros embarcam seus passageiros, seja Central 5, Central 4, Central 3, e abandonam pelo Paraíso com destino ao litoral. Tá? Então, é um grande hotspot, o Paraíso. As autorizações da Helicontrol têm que ser seguidas à risca. Então, se porventura, retornando aqui a nossa raia olímpica da USP, tá?
onde é essa parte azul, se ele te pedir para fazer espera no início da raia, mantenha a espera no início da raia. Não tente descer a raia e esperar no final, porque essa autorização ele precisa te dar. Aqui é altamente controlado, não tem tolerâncias, tá bom? Então, pediu para esperar no início da raia, espere no início da raia. Pediu para esperar no final da raia, e esse caso é somente se a pista for norte, tá? Então, as aeronaves vão decolar de Congonhas e vão tomar esse rumo, né? Central 1, Central 2, Central 3, até efetuar sua curva, dependendo do destino. Então, ele pede para que os helicópteros esperem no final da raia, para que, após a aeronave passar, libere o acesso até as áreas centrais, tá bom? O Helicontrol não é difícil. O difícil é conseguir manter exatamente a instrução do controlador, tá bom? Aí eu tenho alguns fixos, sugiro, né, para quem venha voar, se não trouxer essa carta, para que faça o plot de alguns pontos específicos no GPS para auxiliar, então, a navegação nessa área aqui, tá bom? Pousado no heliponto, eu vou estabelecer o contato com o controle, solicitando a minha decolagem. O controle vai perguntar qual o destino e por onde abandona. E aí o piloto informa. O meu destino vai ser Sierra Bravo Romeo Juliette, abandono pelo Paraíso. O meu destino vai ser Sierra Delta Charlie Oscar, abandono pelo Morumbi. Tá bom? Lembrando que do Central eu tenho o direito de abandonar para qualquer área, tanto Bravo quanto Alfa, tá bom? Se eu estiver na Bravo, eu só tenho o direito de ingressar na área central. Eu não posso cruzar de Bravo para Alfa, tá bom? Esse cruzamento, raras exceções, mas pela nossa legislação a gente não pode cruzar. Então, se eu estou no Alfa, eu posso ingressar até o Central, não posso ir até a área Bravo. Tá bom? Acredito que assim fica bem mais tranquilo. Com relação à fonia, eu gostaria de dar aqui duas dicas interessantes. A primeira é, toda vez que eu estiver saindo de um fixo e indo para outro, é muito complicado se eu ver outro tráfego e dar o meu reporte de posição. Nós sabemos que aqui em São Paulo é autocoordenação, onde o piloto tem que reportar de onde está para onde está indo, mas é muito difícil isso. Mas com um pouco de exercício e treinamento a gente consegue. Uma das coisas é a gente esquecer a palavra vertical e esquecer a palavra no. Então, ao invés de eu reportar aqui, estou na vertical do Alcântara Machado, e maioria das vezes a gente não está, a gente coloca uma outra palavra. Estou próximo ao Alcântara Machado. Estou a 10 segundos do Alcântara Machado. Livrei Alcântara Machado. Estou no través norte do Alcântara Machado. Estou través sul do Alcântara Machado. Por que eu falo isso? Porque a outro tráfego, ao visualizar, no caso da fonia, no ou vertical, ele vai olhar exatamente para o ponto e não vai encontrar a aeronave, obviamente. Outra coisa, de dica que eu dou, se você estiver no meio termo, aqui um exemplo entre Alcântara Machado e Luz, você pode dizer, estou entre Alcântara Machado e Luz, ou estou livrando Luz com proa de Alcântara Machado. Também ajuda muito esse tipo de fonia, ao invés de a pessoa às vezes ficar quieta porque não sabe dar uma referência. Claro que eu tenho o Parque Dom Pedro, eu tenho o CTO Itaú, né? Eu tenho outras referências aqui na região, para quem conhece a região. Para quem não conhece fica muito difícil. Mas se eu der duas referências, eu já consigo localizar aquela aeronave, tá? Lembrando, mais uma vez também, que, claro, se tem uma aeronave coordenando uma fonia com uma outra no outro extremo da cidade, é de bom tom que eu espere as duas aeronaves se coordenarem para eu poder dar na minha posição, mesmo porque não tem nenhuma aeronave ali próximo, tá? Então, essas dicas que eu dou de fonia vão auxiliar muito a navegação de vocês aqui em São Paulo, tá? Não precisa decorar todos os pontos,
não preciso plotar isso em todos os pontos. Claro, se você estiver navegando em São Paulo com uma carta desse tipo, fica muito mais fácil de você se localizar e de fazer uma fonia. Mas se você não tiver, também não se preocupe. Plote os pontos mais importantes e você vem fazendo a sua navegação nessa maneira que eu expliquei, tá? De um ponto para o outro, eu estou entre termos, tá bom? Senhores, espero ter dado mais uma pequena explicação. Novamente, relembrando, essa explicação não é para o piloto que está acostumado a voar em São Paulo. Como eu disse, é capaz dele saber melhor que eu, e alguns pequenos detalhes que eu disse aqui pode ser que estejam errados ou pode ser que eu também não citei, tá? Mas esse tipo de explicação ajuda muito quem vem de fora para poder entender o espaço aéreo aqui em São Paulo.